Olá, traders! Vini Lang aqui, vou fazer a atualização do Bitcoin, passar possíveis cenários por Elliott, tá? Duas possíveis interpretações e como que vou agir de acordo com elas, e passar também análise de sentimento. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa, sempre direto ao ponto aqui, sem perder muito tempo. Temos, a partir desse fundo aqui no Bitcoin no dia 17, uma possível impulsão, tá? A gente tem uma possível um, 2, 3, 4, 5 aqui no Bitcoin, uma diagonal, tá? Isso basicamente nos dá uma região de suporte e um ponto de invalidação para esse suporte, para essa tendência, tá? O suporte, ele é nessa região aqui 108 até especialmente aqui 105, mas se estende aqui até esse fundo, ou seja, temos um possível stop aqui para um cenário bullish abaixo da região do 103, tá? 103 é uma região em que invalida aqui essa potencial alta, tá? Eu digo potencial porque quando a gente olha aqui no diário, tá? O price action não está muito bonito, a gente tem um volume grande aqui nesse candle, a gente para confirmar essa tendência seria interessante realmente um rompimento forte, pelo menos acima desse doji formado no dia de hoje e uma confirmação ainda maior na região aqui do 114. Tá? Então, esse é o cenário bullish, estamos na região de suporte, invalida aqui na região do 103. Tá? Pensando no cenário bearish, basicamente a gente teve já a correção do movimento desde o topo, tá? Então movimento de baixa aqui desde a região dos 126 mil. Esse movimento aqui ele foi uma correção do movimento de baixa, tá? A gente chegou a vir na região aqui do 0,5 de Fibonacci, tá? Então corrigiu 50%, e a partir disso então a gente vai iniciar aqui uma queda, o qual teríamos alvos mais abaixo aqui na região, deixa eu medir, região aproximadamente dos 93 mil, tá? Então, uma queda bem expressiva, tá? Nesse cenário. Então, esse cenário, ele basicamente é um cenário mais bearish, o qual ele tem um ponto de validação no mesmo cenário em que o ponto de invalidação do cenário bullish, ou seja, 103, ou seja, rompeu 103, temos uma confirmação da tendência de baixa, rompeu o 114, temos uma confirmação da tendência de alta. Então, 114 é o ponto que invalida o cenário bearish, tá? Então, como que a gente adequa aqui com relação aos dois cenários, tá? Então, basicamente, a análise técnica, ela é você saber como que você vai agir de acordo com os diferentes cenários e não exatamente adivinhar o futuro, né? Então, no momento, o Bitcoin ele está interessante para se pensar em compra, tá? No momento, por estar numa região de suporte, então é plausível pelo menos um pullback minimamente até a região 0,20, 0,38 de Fibo, tá? Então, minimamente até a resistência ele deve ir, e ele está numa região de suporte, tá? Quando o preço começar a chegar próximo a essa região 110, 111, a gente vai ter que identificar volume, CVD, Open Interest e identificar se o movimento tem mais caráter corretivo ou impulsivo, tá? É isso que a gente vai ter que identificar. Tendo caráter corretivo, a gente pode ter uma distribuição, uma venda de Bitcoin, uma venda de altcoins, até pensando nesse cenário. E se for com caráter impulsivo, a gente pode pensar em compra nas altcoins, manter comprado no Bitcoin, imaginar o preço buscando provavelmente essa região dos 121, tá? Que seria o alvo. Então, acredito que talvez a gente fique final de semana dentro do range, tá? Dentro do range, eu digo abaixo do 114 e acima do 103. Porém, o price action aqui dentro, volume e open interest deles vai nos dar dicas de para que lado que o preço ele tende a romper. No momento, aí, temos algumas liquidações interessantes, tá? Inclusive essa liquidação aqui e essa venda a mercado aqui me fizeram inclusive entrar numa operação de long no Bitcoin hoje e eu acabei saindo em evening porque o price action está bem lateral, eu não vou poder ficar cuidando da operação, mas enfim, enquanto o preço mantiver essa venda a mercado aqui na região dos 106, imagino que a gente possa ter formado um fundinho e buscar pelo menos a região dos 109.450 a 111, tá? Então, para estar numa região de suporte, a gente teve
gatilhos de realização de short ou compra, tá? Ou para comprar Bitcoin. Gatilhos esses bem leves, tá? Não foi um gatilho extremamente significativo. Teve aqui um voluminho, uma venda a mercado, um price action bem de leve, assim, né? Um doji com um candle que poderia ter mais força, tá? Singelo, eu diria, mas tem aqui uma divergência no CVD, que é um indicador que eu uso bastante para ver gatilho. Então, teve aqui um gatilho de long, não deu ainda gatilhos de short após esse gatilho de long, então está levemente mais bullish o sentimento e o Bitcoin está no suporte, tá? Porém, ele tem espaço para cair mais, tá? Até a região dos 103. Pensando aqui em regiões de liquidez, o próximo suporte é justamente a liquidez desse fundo e a região aqui do 0,7. Tem um ponto de controle não testado aqui na região, ó, tem até alarme aqui para quem é membro, ó, POC não testado dia anterior, é uma região bem significativa, geralmente o preço respeita, tá? Então deixe alarme aqui também, e pode ser um scalp, pode ser uma acumulação interessante caso o Bitcoin teste a região dos 105.615, tá? Por enquanto não tem nenhuma ordem nessa região, acima também não tem muita coisa, tá? Tem uma, na verdade tem alguma ordem na região aqui do 105, tá? Então tem uma ordenzinha aqui, não tão grande, 666 bitcoins, e acima na região aqui dos 114, tá? Que é justamente o nosso ponto de invalidação do cenário bearish, tá? Então esses são os pontos chaves do Bitcoin. Espero que você consiga aí operar da melhor forma mediante os dois cenários. Então comenta aqui embaixo se está comprado, se está vendido, e boa semana, bons trades a todos.